Com o Hugo Mota de volta da viagem da Ásia com o presidente Lula, o Congresso deve debater nesta semana o projeto de anistia dos atos do 8 de janeiro. Vamos chamar então o Bruno Pinheiro, que está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Ô Bruno, isso está meio que numa bola dividida, né? Porque ao mesmo tempo em que a oposição faz pressão para se discutir, os governistas gostariam que Hugo Mota silenciasse qualquer possibilidade de se debater o projeto de anistia. Conta os bastidores aí para a gente. Bem-vindo. E ainda estão alegando que vão expor Hugo Mota se ele não honrar esse compromisso de campanha. Ótima tarde a você, Evandro, e a quem nos acompanha esta segunda-feira aqui na Jovem Pan, com quem eu conversei o seguinte: alguns nomes já estão declarando o apoio à anistia, acham que é importante ter essa discussão. Onde a oposição está indo? Está indo justamente ali, Evandro, naqueles nomes do Centrão que estão saindo do governo porque estão inconformados com alguns assuntos. E aí acham que não tem como apoiar o governo até o final e vão declarar o apoio à oposição sobre a anistia. O ex-presidente tem deixado claro que essa anistia é somente para quem está envolvido nos atos do 8 de janeiro. Na última semana houve uma obstrução, que é quando nada é analisado por conta de não ter um consenso sobre este assunto. O que espera então? Amanhã Hugo Mota retornar para a capital federal e se reunir com os líderes no Congresso Nacional e ver se tem um consenso. Já algumas legendas estão declarando que vão com este apoio, outras não. Se não tiver um consenso, se Hugo Mota não colocar em votação, a agenda da semana será comprometida. E aí eu conversei aqui na Presidência da República com alguns auxiliares. O que eu ouvi? Que a ministra Gleice Hoffmann tem jogado muito bem, tem feito a melhor articulação em relação ao seu antecessor, porque será necessário então ela conversar com os aliados, conversar com a oposição para liberar a agenda desta semana com a volta de Hugo Mota. O que eles estão acreditando? Que a experiência que tem ajudado a Gleice Hoffmann é que ela já esteve no Senado e na Câmara dos Deputados. Ela sabe articular, ela sabe conversar. Então isso para o lado do governo será importante. A oposição estava contando com o apoio do Solidariedade. Agora há pouco eu conversei com o Solidariedade, nomes e com quem está no comando da legenda. O que eu ouvi é o seguinte, que o Solidariedade não vai declarar apoio à anistia. Então o Solidariedade já está fora dessa contagem de apoio, o que acaba diminuindo então o número de parlamentares apoiando esta discussão no Congresso Nacional. Então amanhã essa reunião é importante com o Hugo Mota. O Hugo Mota vai sentir, mas a oposição está cobrando esta fatura da eleição de Hugo Mota, que ele fez um acordo de se eleger e declarar o apoio, colocar em votação a anistia. A conferir então como será. Esta será então a semana intensa, já que no dia 6, em São Paulo, haverá uma outra manifestação a favor da anistia. A ideia da oposição é chegar no final de semana em São Paulo já com uma resposta, se vai ou não ser colocado em votação. Evandro. Muito obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho para você e boa recuperação aí para você. Vi que você está com uma das mãos machucada. Espero que tudo dê certo aí, meu amigo, para que você possa se movimentar com tranquilidade, sem que nada te incomode. Um abraço aí em Brasília. Ô Zé Maria Trindade, queria saber de você quem vai levar melhor nessa discussão, se é a pressa da oposição ou o muro que está tentando construir a situação ou os governistas para que esse assunto não passe ali no Congresso. Pois é, até parece que não existem problemas mais sérios para o Congresso Nacional. Mas essas manifestações aí, primeiro, quem zombou de que aquela manifestação em favor da anistia teve poucos participantes, agora vê que quem foi contrário também muito pouco. A prova é que essa pauta não empolgou a população. Eu ouvi hoje um sentido contrário sobre essa história da anistia, dizendo, olha, a gente pode fazer como aconteceu naquela história do voto impresso. É levar logo para o plenário e derrotar e pronto, e colocar uma pá de cal nisso. Agora, existe a possibilidade de uma negociação. Isso é possível, fazer um projeto enxuto, definindo ali uma anistia para alguns crimes, né?
e punindo quem quebrou, quem depredou, deixando todo mundo que foi flagrado, que tem provas ali de que quebrou, com um tipo de punição, mas não exatamente uma punição de 17 anos, de 14 anos, né? Enfim, seria uma meia história aí. Sobre a inclusão ou não de Jair Bolsonaro nessa anistia, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro garantem que o projeto não é esse, que para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, existem outros caminhos que serão andados politicamente, mas não é esse da anistia. A impressão que eu fiquei que seria uma resposta para os que disseram, viraram as costas para esses que foram presos enquanto o ex-presidente foi para os Estados Unidos, ficaram aqui na porta dos quartéis e acabaram presos, né? Então agora é o ex-presidente, o grupo do ex-presidente que está querendo capitanear a votação dessa anistia, ou pelo menos a tentativa de se votar essa anistia. Olha, está crescendo ali a ideia de levar o assunto para o plenário, derrotar e colocar uma pá de cal em cima disso. Ô Piperno, qual você acha que vai ser a postura do presidente da Câmara e também do presidente do Senado sobre esse tema, a partir da pressão que vier agora pela oposição, que, aliás, oposição esta que já esteve bem alinhada a esses partidos ocupados por esses presidentes do Congresso Nacional no mandato anterior? É claro que a posição do presidente da Câmara é aquela que provoca o maior suspense, né? Porque da mesma forma que ele deve ter prometido para a oposição colocar esse tema em votação, certamente ele também garantiu ao governo que não colocaria. Mandou um deixa abaixo ali para o governo. A gente sabe vamos deixar abaixo. Deixa quieto que a gente mata no peito e dá um jeito aqui. É claro que ele compôs com dois lados antagônicos e, portanto, ele não deve ter oferecido a mesma alternativa aos dois lados, é óbvio. Então, a grande questão é como é que ele vai se equilibrar agora. No caso do Senado, eu acho que certamente o Alcolumbre não deve ter feito esse tipo de concessão, até porque não precisaria. Mas o presidente Hugo Motta certamente está olhando e acompanhando com lupa, muito atentamente, todos os acontecimentos que cercam esse tema e, inclusive, as manifestações. Se a do Rio, de fato, não empolgou, não mudou a ordem das coisas, tem uma outra marcada aqui para São Paulo. Já que o presidente da Câmara esperou até agora, certamente ele vai aguardar um pouquinho mais para avaliar o tamanho do ruído que esse evento de São Paulo vai acha, Segré? Bom, se é a depender da quantidade de gente que estava ontem na Paulista, acho que a manifestação de ontem, a reunião do Fórum de São Paulo, estava aí em quantidade de gente, não tinha ninguém. Eu acho que Lindenberg Farias veio aqui, espero que tenha pago a passagem com o dinheiro dele, porque gastar dinheiro público para ver esse flopamento aí de nada misturado com ninguém é ruim. Mas dia 6 tem outra, é verdade. Então vai depender da quantidade de gente como para colocar um pouco de pressão. Mas, como disse Piperno, eu acho que tem outra questão que também deve ser considerada. Concordo com ele. Não tem como o Hugo Motta, nem Alcolumbre, ter prometido aos dois, oposição e governistas, a mesma coisa. Mas seria muito interessante tratar isso no plenário, porque aí, como muito bem falou Zé Maria, é uma maneira de, se a oposição está certa de que consiga os votos, já vota. Tem ainda a possibilidade de brecar no Senado. Mas se o governo está pensando que pode brecar, já manda, porque aí enterrou a questão. Agora, tem uma outra situação que a gente não deve deixar de considerar. Eu lembro e eu ouvi da boca do presidente Bolsonaro que tinha feito um acordo que estava fechado com o Kassab para que o partido Kassab apoiasse a preparação da anistia dentro do plenário. Logo em seguida, aparece uma determinação do Supremo Tribunal Federal de levar para o Supremo uma ação que estava no TSE, que devemos lembrar, essa ação vem da Lava Jato. Ou seja, essa Lava Jato que tem um monte de delações anuladas, de multas canceladas e um monte de coisas que é como se não tivesse existido, agora aparece uma dessas investigações que involucra o Kassab, que justo tinha feito um acordo, segundo o presidente Bolsonaro, e vem essa investigação para o STF. Não seja que se o Hugo Motta está colocando isso na pauta, não apareça alguma investigação de Hugo Motta que ressurja no STF também. É uma possibilidade que não devemos desconsiderar. Você acha, Gani?
Olha só, Evandro, acho que sim, acho que o que o Segré trouxe aí é bastante pertinente, mas eu quero voltar atrás numa fala aqui do Piperno, que qual seria uma saída para Hugo Motta? Se Hugo Motta tiver a certeza de que não passará a anistia, aí ele coloca em votação, porque daí ele articula ali com a base governista, fala, olha, vou colocar em votação, mas eu sei que não vai passar, né? Aquela espécie de... você tem a contagem dos votos antes, a planilha do Padilha, né? Então, ele pode contar com isso, que aí é uma saída honrosa. Olha, coloquei em votação, agradou a oposição, mas já sabendo que iria perder. Agora, eu acho que, diante dos últimos acontecimentos, há uma chance do PL da anistia avançar. Por quê, Evandro? Porque quando a gente vê veículos de mídia importantes nos seus editoriais dizendo que a pena da Débora, da cabeleireira, é muito exagerada, veja que não é mais uma pauta ligada aos bolsonaristas. Inclusive jornais que não gostam do Bolsonaro, que fazem oposição ao Bolsonaro, mas isso tem ganhado força, né? De que, olha, tem um monte de pena lá exagerada e muita pressão em cima do Supremo. Então, talvez isso seja aí uma esperança no PL da anistia. É interessante essa sua citação, porque até o grupo Prerrogativas, que é mais alinhado ao governo federal, à esquerda, né, aos progressistas aqui no país, também fez uma movimentação agora para que outras mulheres que estejam presas na mesma situação em que estava a cabeleireira Débora também recebam a possibilidade de cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica caso tenham filhos. Então, presas do regime comum e não só estas que estão sendo julgadas agora nesse inquérito que apura a suposta tentativa de golpe a partir dos atos do 8 de janeiro.